Ana estava encostada na porta do quarto quando ouviu a frase que a desmontou por dentro. Se eu soubesse que você seria esse peso na minha vida, eu nunca teria casado, disse Marcos, jogando a chave sobre a mesa como se estivesse se livrando de algo sujo. Ela tentou responder, mas a voz simplesmente não saiu. Sentiu o rosto queimar, as mãos tremerem, o ar faltar. Aparentemente tudo aquilo começou por causa de uma conta atrasada. Mas Ana sabia que não era só isso. Havia meses que Marcos falava com ela daquele jeito, como se ela fosse um estorvo, como se nada do que ela fizesse tivesse valor. E naquela noite, diante do silêncio da casa, ela percebeu que já não reconhecia mais o próprio casamento. O que machucava ainda mais era o histórico que ninguém via. No começo, Marcos era atencioso, cheio de planos, cheio de sonhos. Eles trabalhavam juntos numa pequena papelaria, riam, faziam planos de montar um negócio próprio. Depois que Marcos perdeu o emprego, a personalidade dele começou a mudar. Ele se sentia humilhado, mas não contava isso pra ninguém. Apenas descontava nela, nas pequenas coisas. Você não entende o que é ser homem nessa casa, menos repetia sempre, como se ela tivesse culpa da crise que ele enfrentava. Ana tentava segurar tudo. Casa, contas, trabalho, face a horas extras, cozinhava tarde da noite, escondia o cansaço para tentar evitar novas brigas. Mas nada adiantava. Você vive cansada porque quer, ele dizia, sem enxergar que ela estava sustentando o lar praticamente sozinha. A família dele tomava partido. Ana, você tem que apoiar o Marcos. Ele está passando por muita coisa, disse a sogra sem nunca perguntar, pelo menos uma vez, se Ana também precisava de apoio. A situação piorou quando Marcos começou a chegar tarde sem avisar. Tava com amigos. Só isso. Você controla demais, ele respondia, impaciente. Ana, com o coração acelerado e a cabeça cheia de dúvidas, tentava manter a calma. Marcos, eu só queria que você me respeitasse. Só isso. Respeito. Ele riu. Amargo. Você nem sabe mais o que é ser esposa. Foi nessa noite que Ana chegou ao limite. Quando Marcos bateu a porta do quarto e a deixou sozinha na sala, ela se sentou no chão e deixou o choro vir com força, sem nenhuma vergonha. Ali, abraçando os joelhos, sentiu uma dor tão funda que nem ela sabia explicar. Eu só queria ser amada. É pedir demais, pensou, com o coração em pedaços. No dia seguinte, foi trabalhar com os olhos inchados e o peito apertado. No ônibus, ouviu duas mulheres conversando ao lado. Minha prima se separou. Disse que foi a melhor coisa da vida. Quando o homem não valoriza, não tem jeito. Ana abaixou o olhar, engolindo seco. Será que era isso que restava? Abandonar tudo? Recomeçar sozinha? Ela não queria isso, mas também não queria continuar vivendo daquele jeito. Naquela semana, o drama aumentou quando Marcos perdeu um processo trabalhista e ficou ainda mais irritado. Se você não tivesse me pressionado tanto, nada disso teria acontecido, gritou, apontando o dedo no rosto dela. Marcos, por favor, eu só queria ajudar. Ajudar? Você é a última pessoa que me ajuda. Ele empurrou a cadeira, que bateu na parede. Ana se encolheu, assustada. Não houve agressão física, mas o medo tomou conta dela como se tivesse. O ponto de quebra chegou 2 dias depois, quando Marcos saiu de casa de madrugada, sem dizer para onde ia. Ela acordou com o barulho do portão e sentiu o coração despencar. Ficou sentada na cama, no escuro, esperando, mas ele não voltou. Às 6 da manhã, ainda sozinha, Ana desabou. Deus, por favor, eu não sei mais o que fazer, sussurrou, com a voz quase falhando. Foi a primeira oração sincera que ela fazia em muito tempo. No fim da tarde, Marcos finalmente voltou, olhos vermelhos, roupas amassadas. Onde você estava? Ela perguntou, tentando manter o tom firme, pensando, em quê? Em nós. E no desastre que virei, ele respondeu, sentando no sofá e segurando a cabeça com as 2 mãos. Pela primeira vez em muitos meses, Ana viu o homem quebrado por trás da arrogância. Eu tô destruído, Ana. Sinto que falhei como homem,
como um marido. E, quando você tenta ajudar, parece que você esfrega isso na minha cara. Ela se aproximou devagar. Marcos, eu nunca quis te ferir. O silêncio que veio depois não foi pesado, mas necessário. Ele respirou fundo. Eu fui injusto. Muito. Eu falei coisas horríveis pra você. Eu me afastei de Deus, de mim mesmo, e acabei te machucando também. Ela sentiu as lágrimas subindo, mas não falou nada. Se você ainda quiser, eu quero tentar de novo. Ele completou, sem olhar para ela. Ana fechou os olhos e sentiu uma paz estranha, como se Deus estivesse ali, bem perto. Eu quero, Marcos, mas dessa vez, só se Deus estiver no meio, respondeu, com firmeza. Naquela noite, algo mudou. Eles sentaram juntos pela primeira vez em meses, conversaram com calma, choraram, pediram perdão um ao outro. Não foi mágico, não resolveu tudo na hora, mas abriu uma porta que parecia selada. 2 dias depois, uma vizinha os convidou para um culto na casa dela. Marcos hesitou, mas Ana apertou sua mão. Vamos, a gente precisa disso. Ele concordou. Durante o louvor, Marcos começou a chorar de um jeito que nunca tinha chorado antes. Ana colocou a mão dele entre as suas. Deus não esqueceu você. Ela sussurrou, e ele sentiu aquilo como verdade. O homem simples da igreja orou por eles. Deus está reconstruindo o que vocês achavam que tinham perdido, disse, sem conhecer a história, mas falando exatamente o que eles precisavam ouvir. Com o passar das semanas, os dois reaprenderam a conversar, a pedir desculpas rápido, a orar juntos, a assumir as responsabilidades sem jogar culpas. O casamento não virou um conto de fadas, mas virou um terreno de recomeço. Um terreno onde Deus finalmente era o centro. Talvez hoje você também esteja vivendo algo assim. Talvez o silêncio dentro da sua casa esteja falando mais alto que qualquer grito. Talvez você esteja tentando segurar tudo sozinho, carregando dores que ninguém vê. Mas Deus vê. Deus não romantiza a dor, mas Ele usa a dor para abrir nossos olhos de um jeito que a alegria nunca abriria. Ele sabe restaurar aquilo que parecia completamente perdido. Se essa história falou com você, escreva "Eu preciso de Deus" nos comentários e compartilhe com alguém que está passando por um deserto. Deus ainda está escrevendo capítulos novos para quem acha que já chegou ao fim.